sou a professora Valéria Oliveira, faço parte das instituições Nova Esperança e estou aqui hoje para falar com você que pretende ingressar no curso de Psicologia. Fazer algumas considerações, né, sobre um tema que é bastante relevante hoje, né, nos dias atuais, que é falar sobre a saúde mental, tendo como fundamento o aporte teórico da psicologia. E aí, na intenção realmente de esclarecer para quem ainda está com dúvida, para quem ainda não tem essa clareza do que é que realmente o profissional do campo da psicologia faz, como é que ele atua, né, no mercado de trabalho, quais são os problemas, os desafios que esse profissional enfrenta. Né? Então, fazer saúde mental. Né? Fazer saúde mental não é uma tarefa exclusiva do psicólogo. Por quê? Porque abrange outras áreas, outras categorias profissionais. Né? Vamos citar alguns como o médico, o enfermeiro, o assistente social, o nutricionista, o terapeuta ocupacional também, né? Que tem colaborado, que tem contribuído nos demais serviços de atenção à saúde, seja atenção básica, médio e alta complexidade. Né? A própria Organização Mundial de Saúde aponta que os profissionais, né, todos os profissionais que atuam no âmbito da saúde precisam ser convocados para juntos, né, de forma intersetorial, multiprofissional e de forma compartilhada, eles possam intervir nesse processo de cuidado, de atenção integral, junto às pessoas que apresentam algum tipo de sofrimento psíquico e até mesmo aquelas pessoas que já são acometidas por algum tipo de transtorno mental grave, severo e persistente e que requer uma atenção diária, sistemática, envolvendo um tratamento multiprofissional de base comunitária aberta. Então, sendo assim, né, quais são os fenômenos sociais que mais afligem a nossa sociedade? O que é que tem levado as pessoas a sofrerem? Porque as pessoas têm apresentado tantas dificuldades, não conseguem acessar os seus recursos internos para conseguir lidar com os desafios, com as adversidades da vida. Não é? Nós sabemos que nós temos presente no nosso meio fenômenos comportamentais, sociais e também fenômenos psicológicos. Não é? Os fenômenos sociais, podemos citar alguns, né, para exemplificar melhor para vocês, como a marginalidade, a discriminação. Nós vamos falar também sobre a questão da própria exclusão social, né, o preconceito, a violência, a sensação de insegurança que as pessoas sentem ao transitarem nas ruas, nos logradouros públicos, né, de uma forma geral. E temos também aqueles fenômenos psicológicos, né, que a gente pode elencar aqui, como a depressão, como a ansiedade, transtorno bipolar, a esquizofrenia, o estresse, né, a insônia, enfim, e tantos outros. Então, qual é a contribuição, qual é a colaboração da psicologia? A psicologia, ela também, enquanto ciência e profissão, ela traz uma grande colaboração, né, uma grande contribuição para o entendimento desses fenômenos, mas também vem nos ajudar a pensar as novas formas, né, de teorias e as novas formas de abordagem dos profissionais junto a esses fenômenos. Não só no entendimento, mas a forma de como tratar, de como cuidar de uma forma integral e sistêmica dessas pessoas. Né? Então, quando eu me refiro nessa questão da violência, da agressividade, da delinquência, eu também me reporto à questão do uso abusivo de substâncias psicoativas. Né? Nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande quando uma pessoa encontra-se em um quadro de dependência química, né? E ela não consegue acessar os serviços de saúde. Por quê? Muitas vezes elas se sentem envergonhadas, principalmente aqueles usuários que fazem uso de drogas ilícitas, né? Que são proibidas por lei. E dessa forma, requer o quê? Requer uma postura diferenciada dos profissionais da saúde como um todo e do psicólogo, né? Que eu estou fazendo esse aporte e esse recorte especial do campo da psicologia. Né? Então, de que forma que esse profissional ele vai conseguir efetivamente acolher esse sujeito? Né? Seja ele
que tenha problemas decorrente ao uso abusivo de substâncias, seja um sujeito que é acometido de um transtorno mental grave, severo e persistente e que traz registros, né, de sua memória, de tratamentos que eles vivenciaram, né, tratamentos pregressos, né, que eles vivenciaram e que foram vítimas de muitos maus tratos, de negligências, né, pessoas que tiveram como uma linha de cuidado, entre aspas, né, e de tratamento, o isolamento social e familiar, onde o tratamento era especificamente pensando na medicalização, no controle das mentes e dos corpos, né? Então era esse tipo de tratamento que existia antes de nós termos conseguido efetivamente aprovar a nossa lei, a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, que ela é de 2001, é a Lei 10.216 de 2001, que é conhecida também como a Lei de Paulo Delgado, né? Então, a partir do momento que essa lei foi aprovada, nós conseguimos obter aqui no nosso país uma nova forma de pensar, de sentir e de agir perante essas pessoas que apresentam transtornos mentais graves, severos e persistentes, né? Então, hoje a gente conta assim, com serviços, né, de base comunitária aberta, onde as pessoas elas têm o direito de ir e de vir, onde essas pessoas elas podem participar da vida da comunidade, juntamente com seus familiares e, principalmente, contar toda a rede de apoio que também vai estar comungando com o mesmo objetivo, que é tentar proporcionar a reinserção social novamente dessas pessoas, né? Então, existe também um outro segmento da sociedade que requer a nossa atenção e a atenção do campo da psicologia, também é objeto, né, de estudo e de pesquisa dessa área, que é justamente aquelas pessoas que encontram-se em situação de alta vulnerabilidade social. Podemos dizer aquelas pessoas que se encontram em situação de rua, que são marginalizadas, que são discriminadas, que são excluídas pela sociedade, né? E essas pessoas também trazem um registro muito forte de sofrimento, de dificuldades para conseguir acessar os serviços de saúde, seja pensando na prevenção, da promoção da sua própria saúde. Eles não se sentem pertencentes, né, a nenhum segmento social, né? Então, é objeto de estudo também da psicologia saber como atuar, compreender os fenômenos que ocorrem com essas pessoas, mas também saber como atuar, como chegar junto, como compreender que é importante o estabelecimento do vínculo para que essa pessoa se sinta pertencente àquele espaço e ele encontre realmente um espaço, um caminho que ele pode trilhar, que ele pode, enfim, encontrar apoio no momento que ele desejar e que ele se sentir capaz para isso. Sabemos que essas pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade social são pessoas que não dispõem de condições financeiras, econômicas, e não conseguem mudar a sua realidade de vida. Elas não conseguem proporcionar a si próprio, né, melhores condições mais saudáveis de vida. E por isso precisa contar o quê? Com o apoio do Estado, com o apoio das políticas públicas que precisam chegar junto dessas pessoas para, enfim, conseguir fazer valer aquilo que já é assegurado pela própria Constituição Federal Brasileira, que são os direitos fundamentais, os direitos básicos. Todos nós, enquanto cidadãos, temos direitos à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, a um transporte de qualidade, à alimentação digna e à segurança. Isso. A psicologia, ela tem essa preocupação, né? E ela desenvolve estudos nessa área, tentando compreender um pouco, né, o universo dessas pessoas. E o que é que eu vou trazer então aqui para vocês, para nos dar um fundamento maior no que diz respeito à prática profissional do psicólogo. Primeiramente, o profissional ele precisa fazer o acolhimento, né, desse sujeito, não importa se ele faz uso abusivo de drogas, se ele não está preparado para entrar em um tratamento que exige uma abstinência total do uso da substância, não importa se o usuário ele é acometido de algum transtorno mental grave, ele é acometido de uma depressão refratária, por exemplo, não importa. Então, o profissional precisa acolher esse sujeito da maneira que ele se apresentar, da maneira que ele se encontrar preparado, para poder encarar esse novo percurso em busca de um tratamento e uma melhor qualidade de vida. Então, o primeiro momento é fazer esse acolhimento. E o que é que nós vamos, então, beber da fonte da psicologia?
é justamente um dos objetos que eu vou trazer aqui hoje para vocês de uma forma breve. Existem outros objetos, né, de estudo da psicologia, que é o inconsciente, o próprio comportamento também, um objeto de estudo da psicologia, mas para dar um amparo no que eu estou abordando aqui com vocês hoje, é justamente a subjetividade. A subjetividade também é um objeto de estudo da psicologia e vem trazer uma grande contribuição. Por quê? Porque o nosso foco em relação a esse sujeito que apresenta algum tipo de sofrimento psíquico ou que já tem um diagnóstico de uma patologia, não é a doença, e sim um sujeito. A gente precisa olhar para esse sujeito de uma forma integral. E quando eu penso e quando eu abordo a subjetividade, eu estou dando ênfase à maneira como a pessoa é, à maneira como ela pensa, como ela se comporta, como é que ela lida com as adversidades e os desafios da vida. Eu estou valorizando os seus sonhos, as expressões, né, das suas emoções, dos seus afetos, a maneira de encarar, né, tudo que acontece no seu entorno e em seu redor. É também saber fazer uma escuta qualificada, esperando o momento certo do usuário, de poder se abrir, de poder falar aquilo que ele sente vontade, aquilo que ele deseja naquele momento real. É não atuar de acordo com as expectativas do próprio profissional, não é? E sim tentar compreender quais são as expectativas desse sujeito, que é um sujeito que precisa ser encarado como um sujeito de direitos, não é? Então, a subjetividade é um campo, é uma área de estudo que vem trazer uma grande colaboração, porque o foco está no sujeito, e não na doença, e não na patologia. O foco também nosso é proporcionar uma atenção integral e de forma sistêmica. E com isso, o psicólogo sozinho não vai dar conta de atender a todas as demandas desse sujeito. Ele vai precisar trabalhar, principalmente se ele estiver no campo das políticas públicas, vai precisar trabalhar juntamente com os demais profissionais da área da saúde, que tem também o papel e a competência de proporcionar a saúde mental daqueles que sofrem. Podemos dizer, então, para encerrar, né, esse primeiro momento, porque não dá para esgotar, a gente não consegue esgotar esse assunto, não é? Mas no momento oportuno, e quem tiver interesse, né, sintam-se convidados, né, a fazer parte das instituições Nova Esperança e de ingressar no curso de psicologia. Nós podemos dizer que estudar subjetividade nos dias atuais é compreender a produção de novas formas de pensar, de sentir e de fazer. É compreender também que é possível a transformação do sujeito, não importa como ele se encontra, mas precisa acreditar que é possível sim. E o nosso papel, enquanto profissional da saúde, é proporcionar estratégias para com que o outro consiga compreender e entender que ele tem todas as condições de virar a chave de sua vida e mudar. E ele pode ser o que ele quiser. Se ele conseguir contar com o apoio de toda a equipe profissional, multiprofissional e do psicólogo em si, ele vai poder ser o que ele sonha, o que ele deseja. Então, vamos acreditar nas novas formas de ser e de estar no mundo. Muito obrigada a todos.